Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 1, Coluna e Base da Verdade. Autor Esdras Ma. Título da semana 1, A Igreja, a Casa de Deus. Quinta-feira. Ler com oração 1 Timóteo 3, versículos 4 e 5. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da Igreja de Deus? O governo e o procedimento na casa de Deus. Leiamos. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. A expressão serviço de Deus, no grego, é oikonomia de Deus, ou simplesmente a economia de Deus. A palavra oikonomia diz respeito à administração da casa, à economia doméstica. Essa palavra remonta às famílias antigas que tinham um mordomo para suprir as necessidades dos membros da casa. Isso incluía assisti-los com roupa, remédio, comida e assim por diante. Em outras palavras, a economia de Deus é o plano que Deus tem para nós. É seu arranjo divino para nos suprir com suas riquezas inesgotáveis. Deus tem uma casa, e essa casa tem uma administração. Esse conceito que está em 1 Timóteo 1,4 é a administração da casa de Deus. Quando Paulo advertiu os efésios de que não se envolvessem com ensinamentos diferentes, nem com fábulas e genealogias sem fim, era para evitar que eles deixassem o principal, administrar a casa de Deus. Prosseguindo, lemos: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. 1 Timóteo 3,1. Episcopado é a função de um presbítero. Presbítero diz respeito à sua posição devido a seu estágio de vida, e bispo à sua função de cuidar, administrar. Dentre os requisitos de um presbítero é importante destacar este versículo: que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Versículo 4. Vemos mais uma vez a menção de casa. A igreja é a casa de Deus, sobre a qual Ele nos colocou para governá-la e cuidar dela. Essa palavra não se aplica apenas às lideranças, mas também a todos os irmãos. Ainda que você nunca se torne um presbítero, deve desejar a função de um bispo, isto é, almejar cuidar bem da casa de Deus. O versículo 4 também diz: criando os filhos. Cuidar da casa de Deus é criar filhos. Nós estamos criando muitos filhos. Todos nós somos filhos na casa de Deus e estamos cuidando dos filhos de Deus. Os irmãos novos, por exemplo, que entram na vida da igreja, são filhos novos, dos quais precisamos cuidar. Embora o texto fale de sua família física, também pode ser aplicado à igreja como a casa de Deus. Leiamos 1 Timóteo 3,5, que diz: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O cuidado pela casa de Deus começa com o cuidado por nossa própria casa, ou seja, nossa função espiritual, no final, é cuidar da casa de Deus. Isso é algo que todos precisam almejar. Na casa de Deus devemos cuidar dos filhos mais tenros, os filhos tecno, filhos novos. Precisamos criá-los e educá-los com a palavra de Deus. A Escritura é para ensinar, repreender, corrigir e educar. O que produzimos na casa de Deus? Primeiramente, produzimos filhos tecno,
que depois evoluem para filhos ruiós. Daí vamos ensiná-los sobre a vontade do Pai, como se envolver com seus negócios, e finalmente vamos levá-los a se tornar os herdeiros de Deus. Esses filhos herdeiros um dia poderão dizer: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. Na casa de Deus estamos criando filhos que amem a vinda do Senhor. Vejamos os 2 versículos que demonstram o objetivo de 1 Timóteo. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Capítulo 3, versículos 14 e 15. Este é um livro de procedimentos. Paulo transmitiu a Timóteo as dicas práticas e espirituais de como devemos proceder para cuidar da casa de Deus. A igreja é a casa de Deus, e em sua casa há uma administração que visa ao cuidado de seus membros. Nessa epístola estão os procedimentos para cuidarmos uns dos outros. Pergunta de hoje: qual é a relação entre a casa de Deus e a economia de Deus? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.